Agora é nefrectomia parcial. Quem vai falar conosco sobre este assunto é o Dr. Maurício Rubenstein, que é professor doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fellow em videolaparoscopia e cirurgia robótica pela Cleveland Clinic Foundation nos Estados Unidos. Bom, quais são os parâmetros importantes, doutor, para se realizar os treinamentos e para que o profissional possa se habilitar para esse procedimento? Olha só, Renato, o importante é que o cirurgião em questão ele tenha experiência prévia com procedimentos de videolaparoscopia, a fim de que ele possa dar um melhor resultado ao seu paciente. Para que isso seja, ou seja, que aconteça no dia a dia, ele tem que estar treinado em cursos que existem de videolaparoscopia básica, porque a nefrectomia parcial laparoscópica é um procedimento de uma dificuldade técnica um pouco maior. Então é muito importante que haja uma experiência prévia com procedimentos laparoscópicos mais básicos. E quais são os parâmetros oncológicos e a seleção de pacientes para esse caso? Certo. A maioria das indicações de nefrectomia parcial hoje em dia são para tumores pequenos, tumores menores que 4 centímetros, pacientes com rim único, pacientes com rim contralateral, ou seja, o rim do outro lado, que tem alguma alteração anatômica ou funcional, pacientes também que tenham tumores bilaterais, ou seja, ocorra tumores em ambos os lados, e hoje em dia, na atualidade, essas indicações estão se expandindo um pouco, ou seja, caso seja tecnicamente factível de se fazer o procedimento, ele pode ser feito tanto que o cirurgião tenha segurança e experiência para que seja realizado. Doutor, e quais são as vantagens desse tipo de procedimento? Bom, Renato, em relação à nefrectomia parcial propriamente dita, a grande vantagem é a preservação da função renal. Logicamente, se a gente retira só uma parte do rim, é importante que essa unidade renal seja mantida. Em relação ao procedimento laparoscópico propriamente dito, a gente vai ter as grandes vantagens da cirurgia laparoscópica que já é bem realizada há alguns anos, ou seja, uma menor dor no pós-operatório, a estética, sem dúvida nenhuma, é melhor no paciente submetido à cirurgia laparoscópica, existe um menor grau de sangramento durante esse procedimento e um retorno às atividades diárias mais precoce, ou seja, o paciente retorna às suas atividades com menos dor e mais rápido à vida diária. E o tamanho do tumor, a sua localização e essas novas tecnologias em computação gráfica podem contribuir para resultados mais seguros e mais eficazes também? Sem dúvida. Com o advento hoje em dia das novas tecnologias em relação à parte radiológica, as tomografias computadorizadas, as ressonâncias magnéticas de alta resolução, acabou que houve um aumento da incidência de tumores menores, do diagnóstico desses tumores menores. Com isso, a gente tem uma maior noção da anatomia do tumor, da proximidade desse tumor com os vasos do hilo renal. Isso faz com que você possa produzir um resultado melhor e uma preservação da função renal melhor também. Doutor, e qual é a estratégia para evitar margens comprometidas e para obter bons resultados oncológicos? O principal objetivo da nefrectomia parcial laparoscópica é a retirada do tumor com um grau de segurança em relação à margem em torno do tumor. Ou seja, essa margem deve ser em torno de meio centímetro a 1 centímetro. E com a tecnologia hoje em dia da radiologia, a gente tem tomografias e ressonâncias que podem nos dar um grau de segurança em relação à imagem. Os objetivos são retirar o tumor sem margens positivas, ou seja, que a parte do tumor que seja ligada ao rim não tenha realmente células malignas, e com um menor sangramento. E com o advento realmente dessas novas tecnologias, a gente é capaz de fazer isso com bastante segurança. E como que se faz? Como é o procedimento? Certo. O procedimento laparoscópico, de uma maneira geral, é injetado gás carbônico no abdômen do paciente para que a gente possa ter espaço para trabalhar. Após a colocação de alguns trocáteres, que são os locais por onde entram as pinças, é rebatido o cólon, a gente tem acesso ao rim e existe o pedículo renal. Nesse pedículo renal é colocado um clamp para que a gente possa ter um clampeamento renal, ou seja, é feita uma isquemia quente, ou seja, o rim começa a sofrer, então esse procedimento tem que ser feito de uma maneira bastante rápida e segura. É retirado o tumor com tesoura, ou seja, com alguma coisa que possa se cortar o tumor, com uma margem de segurança de meio a 1 centímetro. No momento que você retira o tumor, a gente tem que reconstruir essa anatomia renal. Então são feitos pontos para que se possa reaproximar essa unidade renal, e depois desclampeado esse clamp renal para que a gente possa ter a certeza de uma boa hemostasia, ou seja, que o paciente não vai ter sangramento no pré ou no pós-operatório imediato. E quais são os instrumentais utilizados nessa cirurgia? Os instrumentais são instrumentais como instrumentais laparoscópicos utilizados em qualquer outra cirurgia. Na urologia a gente acaba tendo o uso de clamps vasculares, pinças um pouco menos utilizadas em cirurgias da cirurgia geral
diária, né? Mas são procedimentos que utilizam materiais usuais do dia a dia. Qual que é a opinião do senhor, doutor, sobre essas cirurgias de nefrectomia parcial e o status no mundo hoje, né? Qual que é o cenário dessa cirurgia hoje no mundo? Certo. A minha opinião pessoal e, na realidade, a opinião de literatura é que cada dia vai aumentar mais essas indicações, né? Por causa justamente do diagnóstico precoce. Na medida que a gente vem tendo maior diagnóstico das tumorações renais, né, esses tumores são menores e são mais factíveis de serem abordados por via laparoscópica. Ou seja, se a gente pode dar ao nosso paciente um melhor resultado com cirurgias minimamente invasivas, ou seja, não só a questão estética, mas questão de segurança, de morbidade, ou seja, menor dor, um retorno mais rápido às atividades diárias, isso vai fazer com que realmente o número de casos aumente cada vez mais. Então é isso que acontece hoje em dia, né? Cada vez as pessoas têm que se treinar mais com acesso laparoscópico para que possam estar utilizando esse tipo de acesso aos seus pacientes e dando um melhor benefício a eles. Muito obrigada pela participação aqui conosco. Obrigado a você, Renata.